Bom, assim que Dom João VI voltou para Portugal, seguindo as determinações da Revolução Liberal do Porto de 1820, ele deixa aqui no Brasil, né, o seu filho e herdeiro Dom Pedro como príncipe regente. Portanto, é o início da regência de Dom Pedro, é ele que vai governar o Brasil, né, no Senado do Reino Unido. Interessante destacar que esse é um momento, né, de bastante tensão. Era óbvio que conflitos iam vir, né? As opiniões sobre o que estava acontecendo surgiam, eram opiniões diferentes, tanto que nós vamos ter aqui dois partidos que vão se organizar, né? Um deles é o Partido Português, formado pelos portugueses que continuavam aqui no Brasil, comerciantes, nobres, militares portugueses, né, e que eram fiéis à coroa de Portugal e às cortes portuguesas, eram a favor, sobretudo, né, de uma recolonização do Brasil. Né, eram a favor que o Brasil voltasse a seguir o pacto colonial. Agora, de outro lado, nós vamos ter a inauguração do partido, né, a fundação do Partido Brasileiro, né, que tem aí como um dos grandes líderes essa figura aqui, né, que é a figura do José Bonifácio de Andrada, né, vai ser um dos líderes do Partido Brasileiro, conhecido como o patrono da independência do Brasil. Né. Esse Partido Brasileiro era formado principalmente, né, pela aristocracia brasileira, pela elite agrária do Brasil, né, que tinha os seus interesses muito bem definidos, né, essa elite agrária brasileira. Embora o partido também tivesse elementos mais radicais, né, que pertenciam às camadas médias, eram profissionais liberais, militares brasileiros. Portanto, havia uma divisão do Partido Brasileiro. Né. Você tinha a ala mais conservadora, né, os conservadores, liderados principalmente pelo José Bonifácio, e você tinha, que era a galera que era monarquista, que era escravagista, latifundiária, né, e de outro lado nós vamos ter uma galera mais liberal, né, um pessoal mais liberal, liderados principalmente por um indivíduo chamado Gonçalves Ledo. Essa galera era republicana, abolicionista. Então, você perceba que a gente tem de um lado uma proposta de recolonização, do outro lado uma proposta de uma revolução republicana, liberal, abolicionista. E no centro, né, os principais líderes do Partido Brasileiro, que pretendiam um Brasil independente, porém monarquista, latifundiário, escravagista. Ou seja, a ideia era fazer a independência, mas fazer a manutenção das estruturas coloniais. Nós tivemos alguns acontecimentos que merecem destaque aqui. Né? O primeiro deles, o Dia do Fico. Né? No começo de 1822, no dia 9 de janeiro de 1822, né, Dom Pedro I recebeu um ultimato para voltar para Portugal, já que as cortes queriam recolonizar o Brasil. E ele decide ficar no Brasil. O Dia do Fico marca exatamente essa aliança inicial que Dom Pedro vai fazer com o Partido Brasileiro. Ou seja, Dom Pedro deixa claro que não vai ser a favor, que não vai colocar em prática a recolonização do Brasil, como os portugueses pretendiam. Então, o Dia do Fico marca isso. E aconselhado pelo José Bonifácio, por esse indivíduo aqui, aconselhado pelo José Bonifácio, o Dom Pedro I assina em março daquele mesmo ano, né, ele vai assinar o chamado Cumpra-se, né, onde o que queria dizer esse Cumpra-se? Estabelecia-se que todas as ordens, todas as regras vindas de Portugal seriam cumpridas no Brasil a partir da assinatura e aprovação de Dom Pedro. Ou seja, fica claro que o governo no Brasil é um governo do Dom Pedro. É ele quem governa. Mas o que é mais interessante e que vai acontecer no final, né, desse período aqui, acontece no dia 7 de setembro de 1822. No dia 7 de setembro de 1822, nós vamos ter, entre aspas, por favor, o Grito do Ipiranga, a proclamação da independência do Brasil. Como que isso acontece? Fica claro para a gente que a independência já estava sendo construída. Fica claro que o governo já estava nas mãos de Dom Pedro. Era só uma questão de formalizar este processo. Né? E Dom Pedro já fazia várias viagens, viajava para Minas Gerais para conversar com a elite agrária do Partido Brasileiro de Minas, viajava para Santos para conversar principalmente com a família Andrada, da qual
fazia parte o José Bonifácio, citado anteriormente, né, justamente para articular essa independência e como essa independência seria. Numa dessas viagens, ele estava indo para Minas, em seguida ia para Santos, chega uma outra carta advertindo Dom Pedro, né, de que as tropas portuguesas estavam vindo para o Brasil para pegá-lo à força, para recolonizar o Brasil à força. Ele não estava no Rio de Janeiro quando essa carta chegou. Quem recebeu essa carta foi sua esposa, Dona Maria Leopoldina, né, que mandou um mensageiro encontrar o Dom Pedro, né, que provavelmente naquele momento já estava indo para Santos, né, e entregar a carta para ele. O Dom Pedro foi encontrado, né, nas margens do riacho do Ipiranga, e ali ele recebe esse ultimato. E aí existe um mito do Grito do Ipiranga, né? Acredita-se, né? A mitologia da história brasileira constrói a ideia de que Dom Pedro I, em cima de seu cavalo, com a sua espada em riste, brada para que todos pudessem ouvir, né? Independência ou morte. Mas o que era interessante é que naquele momento viajava Dom Pedro I, seu conselheiro, né? Um indivíduo chamado Chalaça, um ou dois soldados e um padre. Né? Era um lugar inóspito, não havia ninguém para ouvir, portanto a ideia do Grito do Ipiranga é uma ideia muito mais construída do que histórica. Fato é que em 7 de setembro de 1822, com grito ou sem grito, Dom Pedro I formalizou a independência do Brasil.